abri esse canal para a troca de experiências sobre a atividade de jardim e floricultura. Repare que neste espaço eu cuido de algumas plantas que não podem receber a luz do sol diretamente. Aqui eu tenho diversas plantas: Zamioculcas, Comigo Ninguém Pode, Palmeira Rafis e principalmente duas orquídeas. Uma que a minha filha mais nova recebeu de presente no dia do aniversário dela, e a outra que minha outra filha recebeu no dia do seu casamento. Elas receberam as duas plantas com flores, mas após o fim da floração, elas me entregaram as duas plantas porque não tinham como cuidar delas. Desta forma, eu fiquei como tutor das plantas. Como eu também não sei cuidar de orquídeas, resolvi fazer uma pesquisa na internet para saber o que fazer. Depois de ouvir diversos relatos sobre o cultivo de orquídeas, eu resolvi fazer uma experiência. Já que as duas orquídeas vieram em vasos plásticos, eu decidi retirar uma das orquídeas do vaso plástico, trocando o substrato que veio no vaso por outro substrato, composto por casca de coco, fibra de coco e carvão. Após a preparação do substrato, fiz o replantio no jarro de barro, porque me disseram que era o vaso mais apropriado para o desenvolvimento de orquídeas. Esse procedimento foi feito no mês de junho de 2022. Alguns dias depois do replantio, a arte secou e tive que cortar. Na outra orquídea, que eu deixei no vaso plástico, eu só fiz colocar água e adubo orgânico. Passados 3 meses, vocês reparem que a orquídea que permaneceu no vaso plástico já produziu 2 cakes. Inclusive, um dos cakes já está começando a soltar raízes. Já a orquídea que foi replantada no vaso de barro encontra-se em processo de hibernação. Ao olhar para as suas folhas, percebe-se que ela está viva, mas com o metabolismo paralisado, sem produzir haste, raiz ou flores. As plantas estão nesta escada que dá acesso ao primeiro pavimento da minha casa, que está em construção. Por essa escada passam diversas pessoas, liberando CO2 pela respiração. Esse espaço normalmente fica fechado, recebendo a luminosidade de uma janela de vidro que fica na lateral da escada. As plantas ficam como se estivessem dentro de uma estufa. Não há incidência do sol diretamente sobre elas. Aqui ocorrem processos de fotossíntese, onde as plantas absorvem CO2, gás carbônico, e liberam oxigênio. Vejam como as plantas estão com aspecto saudável. Analisando a atual situação das duas orquídeas, conclui-se que a orquídea que permaneceu no vaso plástico não teve as suas atividades interrompidas, enquanto que a orquídea que foi replantada no vaso de barro está em processo de hibernação. Ao olhar a orquídea que está no vaso plástico transparente, observa-se que até as suas raízes estão com verde intenso, sinal de que também as raízes estão em processo de fotossíntese. Nos próximos meses, vou publicar outros vídeos. Se alguém tiver interesse em saber sobre o desenvolvimento dessas duas plantas, se inscreva no canal. Me aguardem. Tchau.